Você sabia que existem atitudes simples do dia a dia, mas que fazem o teu coração trabalhar o dobro, mesmo sem você perceber? Não estou falando de caminhar, correr, subir escada ou fazer academia. São alguns hábitos que parecem bobos, mas que sobrecarregam o seu coração, aumentam a pressão e, com o passar do tempo, pode até acelerar o envelhecimento cardiovascular. Fica comigo até o final, porque a quinta coisa é uma das mais comuns e quase ninguém imagina o mal que ela faz. Sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, meus coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, médico aqui em Indaiatuba. Já se inscreve, clica no sininho para receber 2 vídeos inéditos toda semana. Aproveita e curte e no final compartilha para esse vídeo espalhar e ajudar mais gente a cuidar do coração. Antes de eu te mostrar essas 5 situações, é importante lembrar que o coração é um motor que trabalha sem parar, 24 horas por dia e 7 dias por semana. É tão automático que a gente nem se dá conta. Que máquina que trabalha tanto assim como essa, hein? Ele bombeia em média 7.000 litros de sangue por dia e leva oxigênio e nutrientes para cada célula do seu corpo. É a máquina mais perfeita que existe. Até o momento em que a gente começa a dificultar o trabalho dele fazendo certos hábitos. Hábitos que podem fazer ele trabalhar o dobro e quando isso acontece, ele vai começar a reclamar. Agora, quais são essas atitudes? E o que acontece dentro do corpo quando você as repete aí todos os dias? Vamos falar disso? Atitude número 1, tomar café em excesso e nos horários errados. O café pode ser sim um aliado da saúde. Inclusive eu já tenho vídeo falando dos benefícios do café. Mas o excesso, principalmente se você toma café depois das 15, pode virar sim um inimigo do seu coração. Já que a cafeína estimula o sistema nervoso simpático, o mesmo que prepara o corpo para lutar ou fugir. E qual que é o resultado disso? Seu corpo ele fica em alerta. Os batimentos cardíacos aceleram, as suas artérias se contraem, a sua pressão arterial sistêmica se eleva. Fora que tomar café à noite também prejudica o sono. E o sono ruim faz o coração ali trabalhar sem descansar. Isso vai gerar mais estresse e mais cansaço no dia seguinte. Então o ideal é tomar café só pela manhã ou até o início ali da tarde. E limitar a 2 a 3 xícaras pequenas aí por dia. Isso é o suficiente para não dobrar o trabalho do seu coração e vai te trazer todos os benefícios do cafezinho ali do dia a dia. Mas quem aí adora um cafezinho? Eu particularmente adoro. E você aí? Mas vamos lá, atitude número 2, segurar o xixi por muito tempo. Você faz isso? As mulheres que costumam fazer isso mais do que os homens. Pouca gente imagina que algo tão simples como segurar o xixi pode afetar o coração. Mas pode sim. O reflexo urinário tem uma ligação direta com o sistema nervoso autônomo, aquele que controla ali automaticamente a pressão arterial e os batimentos cardíacos. Quando a bexiga começa a encher, ela se distende e ativa então receptores que mandam sinais para o cérebro dizendo que é hora de urinar. Aí se a pessoa ignora esses sinais e segura a urina, o corpo começa a entrar ali no estado de alerta. Começa a liberar adrenalina, noradrenalina, os mesmos hormônios que são ativados em situações de estresse. E essas substâncias então fazem o coração acelerar, os vasos se contraírem, tudo isso para manter a pressão e a irrigação dos nossos órgãos. Aí em pessoas com hipertensão, insuficiência cardíaca ou arritmias, esse estímulo pode ser perigoso. Ele pode causar picos de pressão, sensação de palpitação e até desencadear uma arritmia transitória. Mas não é só isso. A gente sabe que quem mantém a urina parada há muito tempo acaba aumentando a pressão dentro da bexiga, nos rins. Isso acaba facilitando o refluxo da urina e o crescimento de bactérias. Aí esse ambiente quente e úmido é ideal para proliferação bacteriana. Aumenta o risco então de você ter uma cistite ou até uma pielonefrite. Então o ideal é urinar a cada 3 ou 4 horas ou sempre que a tua bexiga te avisar. Em resumo, segurar o xixi pode parecer um simples incômodo, mas na prática é como colocar o teu coração para correr ali uma maratona sem necessidade. O corpo inteiro entra em alerta e o coração é o primeiro a sentir o impacto. Atitude número 3, dormir de barriga para cima se você ronca ou tem apneia. Falam que dormir de barriga para cima não amassa o rosto e a gente fica mais jovem. Será? Para quem não ronca, tudo bem. Mas para quem ronca ou tem apneia do sono, essa posição é um gatilho para sobrecarregar o coração. Quando a pessoa deita nessa posição, a língua e o palato mole aqui tendem a cair para trás por conta da gravidade. Isso acaba estreitando ou até bloqueando parcialmente a passagem de ar. Com isso, o ar entra com mais dificuldade, o oxigênio no sangue começa a cair e o corpo entende essa queda como uma emergência. E para reagir, o cérebro libera neurotransmissores
que acabam acelerando a frequência cardíaca e eleva a pressão. Isso pode acontecer inúmeras vezes à noite, sem que a pessoa perceba. Na verdade, quem percebe, né, é o cônjuge, que não consegue dormir por conta dos roncos altos aí do marido. E a cada episódio da apneia, aumenta o risco cardiovascular da pessoa. Com o tempo, esse ciclo repetitivo provoca inflamações nos vasos, rigidez nas artérias, hipertrofia do ventrículo esquerdo, e até arritmias cardíacas, como a fibrilação atrial. Na prática, o coração passa a trabalhar mais durante a noite do que de dia, quando ele devia, na verdade, estar se recuperando. Outro detalhe importante: durante a apneia, o oxigênio cai, mas o gás carbônico aumenta. Essa combinação desequilibra o pH do sangue e força então o coração a bombear com mais força para tentar compensar a falta de oxigênio. E com o tempo, isso pode levar ao aumento da pressão pulmonar, em casos mais graves até a insuficiência cardíaca do lado direito. Pra vocês terem uma ideia, os estudos mostram que pessoas com apneia não tratada têm um risco 2 a 3 vezes maior de ter hipertensão arterial resistente, infarto e AVC. E o pior é que muitas pessoas nem sabem que tem apneia. Isso é sério, pessoal. Procura aí o cardiologista se você ronca alto. E principalmente, se a tua esposa fala que você para de respirar durante a noite e depois volta roncando ali bem forte. Investiga se tem apneia. Outros sintomas da apneia é dor de cabeça quando você acorda, boca seca, palpitação noturna, irritabilidade e, lógico, canseira ali, cansaço no dia seguinte. E o diagnóstico é feito com a polissonografia, que inclusive a gente faz na Clínica Ian. E o tratamento pode incluir desde a mudança ali da posição para dormir, perda de peso importantíssimo e até o uso de CPAP em casos mais graves. Então o ideal, sempre que possível, é dormir de lado, especialmente sobre o lado esquerdo, que facilita o retorno venoso e o fluxo sanguíneo. Essa simples mudança de posição já pode reduzir ali o ronco, pode melhorar a oxigenação e dar um verdadeiro descanso ali para o coração. Mais uma vez então, não ignore a apneia. Vamos lá, atitude número 4, desidratação leve. As pessoas acham que bebe água na quantidade certa. Será mesmo? Pode parecer inofensivo, mas quando o corpo perde água, seja pelo calor, suor ou simplesmente por beber pouca água, o volume de sangue circulante ele cai. Para compensar, o coração precisa bater mais rápido e com mais força, tentando manter a pressão ali e a oxigenação dos tecidos. Aí esse esforço constante sobrecarrega o músculo cardíaco, principalmente se você já tem pressão alta ou tem insuficiência cardíaca. A recomendação geral é tomar 2 litros de água por dia e aumentar a ingesta em dias quentes ou o dia que você fizer atividade física. Claro que a quantidade ideal ali de água varia de pessoa para pessoa. Depende do peso, da temperatura ambiente e do nível de atividade física que ela faz. Mas de forma geral, quem se exercita ali com frequência e leva uma vida mais ativa, tem que tomar cerca de 3 litros de água por dia para manter o coração, os rins e a circulação aí funcionando bem. Mas a dica é bem simples. A sua urina, ela tem que estar clarinha. Isso é um sinal de boa hidratação. E finalmente, atitude número 5, que faz o teu coração trabalhar mais, é pular refeições. Sabia que na Coreia do Sul é um absurdo pular refeições? Lá, pular refeições é culturalmente visto como algo negativo, quase um desrespeito ao próprio corpo e até à convivência social. Eles consideram a alimentação como um ritual importante, ligado à disciplina, à saúde, à coletividade. Eles acreditam que comer em horários regulares mantém o equilíbrio do corpo e negligenciar uma refeição pode causar então um desequilíbrio físico e mental. E para mim, eles estão certíssimos. Aqui no Brasil, muita gente acha que pular refeições ajuda a emagrecer. Pessoal, o que faz emagrecer é fazer déficit calórico, que não depende de você pular ou não as refeições. Quando você fica muitas horas sem comer, o corpo libera substâncias para manter o açúcar no sangue, e isso atrapalha o bom funcionamento do coração. Aí esse mecanismo é igual ao de uma situação de estresse. Com o tempo isso vai fazer elevar a pressão, piora a fadiga, aumentam as chances de arritmia cardíaca. Então se você quiser fazer jejum, que seja acompanhado ali, planejado, né, por um bom nutricionista, e não simplesmente você começar a pular a refeição aí e ficar sem comer. Para mim, comer bem, em horário certo, é um sinal de autocuidado, disciplina e respeito com o seu corpo. Pessoal, o seu coração é o motor que mantém tudo funcionando. Ele não tira folga, não descansa, não reclama, mas mesmo sendo um órgão tão resistente, ele sente cada escolha que você faz. Beber pouca água, segurar o xixi, dormir mal, abusar do café, pular refeições, parecem atitudes pequenas, mas quando viram rotina, fazem o coração trabalhar o dobro para manter você vivo. E o que o coração mais precisa não é de esforço, é de cuidado. Então cuida do seu coração. Aposte em hábitos que te tragam saúde, energia e vida. Esse é o caminho. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha. Você não tem ideia de quantas pessoas você pode ajudar só de compartilhar daí.
Eu vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.